crianças, bem-vindas à nossa EBF, mais um dia de EBF, e hoje nós temos um desafio para vocês. Uma vez que vocês já sabem as nossas canções, já aprenderam a cantar as nossas músicas, nós temos agora uma coreografia para cada música, que vocês possam aprender conosco. Portanto, quando estivermos aqui a cantar as nossas músicas, fiquem atentas aos gestos que poderão fazer conosco aí na vossa casa, junto com os vossos amigos, com os vossos papais, e será muito divertido. Deus está comigo em cada passo. Deus está comigo em cada passo. Sei que Deus está comigo por onde for. Sei que Deus está comigo em cada passo. Deus está contigo em cada passo. Deus está contigo em cada passo. Sei que Deus está contigo por onde fores. Sei que Deus está contigo em cada passo. Eu sei que o amor de Deus está sempre aqui, em cada passo que eu der. Sei que Deus me vai guiar, o seu plano para mim, no meu caminhar. Deus está conosco em cada passo. Deus está conosco em cada passo. Sei que Deus está conosco por onde formos. Sei que Deus está conosco em cada passo. Eu sei que o amor de Deus está sempre aqui, em cada passo que eu der. Sei que Deus me vai guiar, o seu plano para mim, no meu caminhar. Sempre, Vamos relembrar agora os versículos que nós temos aprendido, as pequenas partes da Palavra de Deus, a Bíblia que temos aprendido. Então, relembrando o primeiro dia. A Bíblia diz em Gálatas 4:4a: quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. No primeiro dia, nós aprendemos que Deus, por amor a nós, enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. O Senhor Jesus veio à Terra como um bebê, tornou-se homem, e a coisa mais maravilhosa que Ele fez foi quando morreu numa cruz em nosso lugar. Por causa dos nossos pecados, foi castigado em nosso lugar. Mas Ele não ficou morto, voltou a viver, e porque está vivo, pode perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida com Deus. Pode tornar-nos filhos de Deus. Vamos lembrar então o versículo que nós aprendemos ontem. A Bíblia diz em Romanos 5:8: Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8.
Momento Bíblico. Vamos aprender mais uma história sobre a vida de Jesus e o seu grande amor e a sua grande salvação por nós. Não é? Mais uma pergunta para ti, e esta pergunta tem a ver, obviamente, com a nossa história, mas é aquele desafio outra vez. Se tu estiveste conosco ontem, já sabes que nós teremos no final o nosso pequeno concurso bíblico, que vou fazer pelo menos aí umas 3 perguntas sobre a nossa história, e uma dessas perguntas será sobre os intrusos da nossa história que não fazem parte, né, da nossa lição. São intrusos que vão aparecer nas nossas imagens, mas que não fazem parte da nossa lição. Portanto, fica bem atento para poderes descobrir os detalhes das nossas imagens, tá bem? São coisinhas ali pequeninas, minúsculas, mas que são perceptíveis, dá para tu conheceres, dá para tu veres, mas precisas estar com bastante atenção, tá bom? Então, vamos lá para a nossa pergunta. E a pergunta é curiosa, uma vez que estamos agora nesse período de quarentena, quantas vezes já lavaste as mãos hoje? Quantas vezes já lavaste as mãos hoje? Se não tiveste ainda a oportunidade de lavar as mãos, o momento também não é agora. Tens que estar aí prestando atenção na Bíblia. Mas podes dar uma pausa aí no teu vídeo, vai lá correndo, lava bem as tuas mãos com água e sabão e vem cá ter conosco outra vez. Mas por que será que eu estou a fazer esse tipo de pergunta? Por que será que eu estou a perguntar quantas vezes já lavaste as mãos? Eu vou explicar. Sabe por quê? Porque, de repente, ele chega com uma voz de autoridade, com um ar assim grotesco, de mandão, de governador, de dono da razão, cheio de poder. As pessoas ficavam cheias de medo ao pé dele. Era um homem muito rude e, segundo a história, era um homem muito mau. Ele chega e resolve fazer uma coisa que ninguém estava à espera. O que será? É verdade. Vou recordar apenas 2 coisas que já aprendemos, e isto vai cair na nossa pergunta. Já aprendemos que Jesus é rei, aprendemos ontem que Jesus é a nossa Páscoa, e hoje nós vamos aprender que Jesus é... Sim, Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Deus enviado ao mundo para isto. É verdade. Jesus não é simplesmente o enviado de Deus. Ontem eu falei sobre isto. Jesus não é simplesmente um profeta, alguém que veio falar as coisas bonitas e maravilhosas sobre Deus. Jesus não é apenas um enviado de Deus, mas Jesus é o Deus enviado, porque ele veio ao mundo para ser o nosso Salvador. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, exatamente, diz assim: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Apenas a parte B do versículo. O versículo tem uma coisa antes, mas o que nos importa neste momento é isto. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E olha, isto aconteceu porque o próprio Senhor Jesus tinha dito a um homem chamado Nicodemos que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas como o nosso Deus é amoroso. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande por nós
que Ele amou-nos com amor eterno e com uma grande bondade Ele nos atraiu. A Bíblia diz também que Jesus é a maior prova de amor para conosco, do amor de Deus para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É verdade, não eu apenas, não só tu apenas, todos os homens eram pecadores, são pecadores e precisam do amor de Deus. Sabe quem também precisava do amor de Deus? Quem precisava? Nosso personagem, nosso amigo, nosso conhecido Judas Iscariotes. Não devemos odiá-lo pelo fato dele ter traído a Jesus. A Bíblia não nos ensina a odiar as pessoas, pelo contrário, a Bíblia nos ensina a amar as pessoas. Mas é verdade, Judas traiu a Jesus, como vimos ontem. E ao sair do Getsemane, Jesus foi levado como um prisioneiro, e a Bíblia diz que ele foi levado como uma ovelha muda, uma ovelha caladinha para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. É verdade, as ovelhinhas, quando elas são levadas para o matadouro, para serem sacrificadas, elas não fazem qualquer ruído, elas não refilam, não fazem birra, não reclamam. E a Bíblia diz que Jesus, como um cordeiro, ou como o Cordeiro de Deus, enviado para tirar o nosso pecado, conforme João Batista tinha dito, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então já havia uma profecia dizendo que Jesus seria levado como uma ovelha para o matadouro, mas ele não iria refilar. A Bíblia diz que ele não iria abrir a sua boca. Não quer dizer que ele não abrisse a boca. Significaria que ele não iria reclamar, refilar, dizendo, por que estão a fazer isso comigo? Eu sou inocente. Nada disso Jesus faria. Sabe por quê? Porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e era necessário que ele passasse por isso. Portanto, vamos nós dar graças a Deus por causa disto, não é? Ora bem, aliás, quando Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, já haviam ali pessoas à espera dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou, eles tentaram tramar Jesus de uma maneira tão ridícula, porque Jesus nunca pecou, Jesus não tinha um só defeito, Jesus não tinha um erro, um engano, um pecado sequer, mas eles mesmo assim, aqueles homens maus, os fariseus, os doutores da lei, os chefes da sinagoga, eles estavam ali querendo tramar alguma contra Jesus, e a Bíblia diz que em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 57, a Bíblia diz que eles encontraram duas testemunhas falsas. É verdade. A Bíblia diz que eles contrataram duas pessoas para testemunharem falsamente contra Jesus. E quando Jesus estava diante de Caifás, o sumo sacerdote, a pessoa mais importante ali naquele momento, entre a religião dos judeus, Caifás pergunta a Jesus, então, como é que é? Tu és o Cristo? Que história é essa que tu és o Cristo? E Jesus, calado. É verdade. A Bíblia diz que Jesus não era do tipo de ficar refilando e abrindo e tentando defender-se. Mas, meus amiguinhos, uma coisa Jesus disse. Olha, eu digo a vocês que vocês verão ainda o Filho do Homem. Chegará o momento em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. O Filho do Homem é uma outra maneira de dizer o Filho de Deus. E o Todo-Poderoso é o próprio Deus. Mas sabem, a Bíblia nos mostra que estes homens tinham acabado de cometer um pecado terrível. Não que outros pecados não sejam também terríveis, todos os pecados para Deus são gravemente terríveis. Mas falar mentiras contra o próximo, em outras palavras,
dizer falso testemunho contra o próximo. Verdade. E Êxodo, no capítulo 20, versículo 16, diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas o livro de Provérbios também diz o seguinte. Provérbios do capítulo 19, versículo 5 diz assim: a falsa testemunha não ficará impune. Verdade? A falsa testemunha não ficará impune. A Bíblia diz que por causa dos nossos pecados nós estamos separados de Deus. Por causa dos nossos pecados nós não podemos ter um relacionamento com Deus. E o pecado é tudo aquilo que nós fazemos, falamos, dizemos, sentimos, desejamos, que é contra Deus, contra nós e contra o nosso próximo. E a Bíblia deixa claro, meus amiguinhos, que tu e eu somos pecadores. A Bíblia deixa claro que não há ninguém que faça o bem e que nunca peque. Todos nós pecamos. A mentira, a desobediência, os nomes feios, os palavrões, desejar mal ao outro, pensar e fazer coisas para magoar alguém, trair a confiança dos amigos, como Judas traiu a Jesus. Essas coisas revelam que todos nós somos pecadores. Tu e eu, inclusive as criancinhas pequeninas, quando fazem aquelas birras sem fim e sabem lá no fundo que estão a fazer mal. Mesmo assim continuam. Porque querem, porque querem, porque querem. E desobedecem o papai, desobedecem a mamãe, dá língua aos amigos, às professoras. Todas essas coisas revelam, mostram como nós somos pecadores, tu e eu. E Judas também era assim. Mas não só Judas, sabe? Os amigos de Jesus também eram pecadores. Isto nós vamos ver agora. Porque a Bíblia diz que distante dele, mas acompanhando ele ali, sem tirar os olhos dele, ia também o seu amigo Pedro. Pedro, discípulo de Jesus. Enquanto Jesus estava lá, do outro lado do pátio, sendo julgado, sendo condenado injustamente, Pedro acompanhava Jesus de longe, sentou-se ali ao pé no pátio para aquecer-se ao pé de uma fogueira. E enquanto Pedro estava ali aquecendo-se, algumas pessoas reconheceram a Pedro e perceberam que Pedro era também um amigo de Jesus e companheiro de Jesus. Então alguém disse para Pedro: tu és um dos seus discípulos. Sabe o que Pedro disse? Estão enganados, está muito escuro, não estão a ver direito. Eu não conheço este homem. Mal ele acaba de dizer isto, outra pessoa diz: não, peraí. Sim, tu és um dos seus seguidores porque vê-se a maneira como tu falas.
E Pedro mais uma vez disse, não, eu estou enganado, eu nunca estive com ele. De repente chega mais alguém e diz, ah, sim, eu confirmo também. A forma como falas, as tuas roupas, a tua aparência, só pode ser um deles. Sabe o que é que Pedro disse? Pedro disse assim, não, vocês estão enganados. Eu juro que nunca conheci este homem, nem sei do que vocês estão a falar. Ah, que terrível noite para Pedro. Aquele homem tão corajoso, que amava Jesus, que há pouco tempo tinha dito, ó Jesus, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Pedro não conseguiu manter a sua palavra de dizer, ah, Senhor, eu vou proteger-te até o fim. Sabe por quê? Porque todos nós somos falhos. E a Bíblia diz que mal Pedro negou 3 vezes a Jesus, o galo cantou. E cantou 2 vezes. E mal o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, dizendo, olha Pedro, cuidado, eu afirmo, eu digo-te, que não cantará o galo sem que tu me negues 3 vezes. É verdade. O galo cantou e Jesus olhou do outro lado da janela para Pedro. E Pedro viu a Jesus. E eu não consigo imaginar, mas posso tentar imaginar a tristeza que Pedro deve ter sentido quando percebeu que, de fato, ele negou a Jesus, magoou a Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Tu e eu somos pecadores. O fato de sermos falhos faz com que nós dependamos de Jesus. Mas naquela noite Jesus foi levado para um outro lugar. Lá no palácio do governador, Jesus foi levado diante de Pilatos o Grande. Pilatos o governador, Pilatos o mandão, o chefe, o temeroso. E quando Jesus chega diante de Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos olha para ele e pergunta com a voz rude, diz-me, homem, és tu o rei dos judeus? És tu o homem tão falado, o rei dos judeus? A única coisa que Jesus disse foi, tu é que o dizes, és tu que o dizes. Que coisa impressionante, que calma de Jesus. Mas isso não bastou. Aqueles homens, eles estavam ali junto com Pilatos e disseram, ele blasfema contra o Deus de Israel, como é possível? Mas Pilatos lembrou-se que na ocasião da festa dos judeus, ele costumava soltar um prisioneiro. E Pilatos então falou para os doutores da lei, dizendo, eu não encontro nenhuma prova contra este homem. Este homem não tem pecado nenhum, este homem não tem nenhum defeito, este homem não tem uma falha sequer, este homem não é culpado daquilo que vocês dizem. O quê? Não, o que é isto? Ele blasfema, não é possível. Bem, a Bíblia diz que Pilatos, ele não conseguiu conter a ira e a fúria e a raiva daqueles doutores da lei. E então Pilatos pergunta, então digam-me, o que é que eu faço com este homem? Sabe o que é que eles falaram? Crucifica-o, manda-o para a morte, é verdade, não queremos ele aqui. Vocês acham que quando Jesus ouviu aquilo, ele ficou triste? Ficou cheio de medo? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém me tira a vida, eu é que a dou. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida eterna. Foi para isto. Ele veio para dar a sua vida por nós. Ele veio dar a sua vida quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu na cruz, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou e ele está vivo.
É verdade. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador. E não é só o nosso Salvador porque nós o chamamos assim. Ele é o Salvador porque ele deu a sua vida por nós e por isso nós podemos confiar nele, porque ele é o único que nunca pecou. Ele é o perfeito Filho de Deus. E é por isso que nós podemos confiar neste Jesus, o nosso Salvador. Se tu já tens Jesus como teu Salvador, se tu és crente, tu já és uma criança que adora a Deus junto com a tua família, tu tens agora a oportunidade de agradecer a Deus, porque Ele é o teu Salvador e Ele pode continuar na tua vida protegendo-te e dando-te poder para vencer o pecado. Mas se tu ainda não tens Jesus, tu tens hoje também a oportunidade de pedir a Jesus esta salvação, de dizer: Senhor, eu não mereço. Eu sei que sou pecador, igual a Judas, igual a Pedro, eu também posso falhar. Mas se tu me amas, e eu sei que tu me amas, então vem salvar a minha vida, vem ser o meu Salvador, eu te peço perdão. Mas vocês lembram da pergunta que eu fiz? Quantas vezes tu lavaste as mãos hoje? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque aquele homem, Pilatos, quando ele ouviu os fariseus e os doutores da lei dizendo: crucifica-o, e como Pilatos sabia mais conter a ira daqueles homens, ele fez uma coisa que hoje em dia nós fazemos todas as vezes por causa desta epidemia do coronavírus, né? Lavar as mãos. É verdade, a Bíblia diz que Pilatos, ele foi diretamente a uma bacia, talvez uma bacia de bronze, algo que ele costumava ter ali para lavar-se. Ele lavou as mãos. E com esse lavar de mãos, nós poderíamos pensar: bem, ele lavou as mãos porque ele vai libertar a Jesus. Não. Ele lavou as mãos, sabe por quê? Porque ele queria sair daquela situação sem nenhuma responsabilidade. Ele não queria assumir também os seus próprios pecados. E ele disse assim: eu sou inocente do sangue deste justo. É verdade. Olha só como ele diz: eu sou inocente do sangue desse justo. Desse justo? De quem que ele estava a falar? Ele estava a falar do nosso
Jesus, o nosso Salvador. É verdade. Jesus é o nosso Salvador. Sabe por quê? E agora, presta bem atenção. Quando Pilatos lava as suas mãos, ele está se desfazendo, tentando desfazer-se de qualquer compromisso, qualquer responsabilidade. Coisa que nós não podemos fazer. O pecado, a Bíblia diz que nos achará. Se tu pecares, as consequências virão. E com certeza não serão boas consequências. Não é possível tu pecares, desobedeceres, pecares contra Deus e achar que nada te vai acontecer. Não é que Deus vai te castigar, mas é que as consequências do pecado já parecem um próprio castigo, porque as consequências são ruins, são más. É como quando nós desobedecemos o papai e a mamãe, e a consequência é levarmos muitas vezes umas palmadas, ou então ficarmos de castigo, ficarmos inibidos, proibidos de ver um filme, ir ao telemóvel, ou então de brincar com os brinquedos, ou com os amiguinhos, ou ir à praia, enfim. Ficamos privados dessas coisas, porque é a consequência do nosso pecado. Jesus é o nosso Salvador, porque Ele não lavou. Deixa eu explicar. Não é que Ele não tenha lavado as mãos de verdade. O que eu quero dizer é que Jesus não foi igual a Pilatos. Quando Jesus entendeu, quando Jesus viu Deus do céu, Ele olhou para nós e viu que nós estávamos perdidos. Ele não fez assim, eu quero lá saber, olha, não tenho nada a ver com isso, não tenho problema algum com essa gente, gentalha. Esses homens aí, esses seres humanos, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, agora é problema deles. Não, Jesus não fez isto, Deus não fez isto, Deus não esqueceu de nós, Deus não esqueceu de mim nem de ti. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, quando Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É verdade. E Jesus não morreu só por nós, Ele morreu também, Ele deu a vida pelos seus inimigos, aquelas pessoas. Mas a verdade é que Pilatos traz Jesus para o meio da multidão e pergunta assim: o que é que eu faço com este homem? Digam vocês. E toda a multidão gritando numa só voz: crucifica-o! 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 Naquela tarde ou naquela manhã de sexta-feira, Jesus foi condenado à morte por uma multidão enfurecida que gritavam crucifica-o. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, pelos meus, pelos teus e por aqueles que eles não reconhecem ou por aqueles que nem sequer creem em Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a prova está aí, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas sabes, a Bíblia diz que Jesus não ficou morto. Ele voltou a viver e hoje ele está vivo. Aquela pedra foi afastada da entrada do túmulo de Jesus e Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida. E hoje tu podes pedir a Jesus: ó Senhor, vem viver no
vem ser o meu Salvador. Eu não sei se tu já fizeste isto, mas tu podes fazer uma oração agora dizendo assim: querido Deus, perdoa os meus pecados e vem ser o meu Salvador. Se tu já tens Jesus no coração, tu podes dizer assim: ah, Deus, muito obrigado, porque apesar de eu ser pecador, tu continuas vivendo na minha vida e vais ajudando-me a cada vez mais ser santo, estar limpo, livre do pecado. Obrigado pelo teu amor. Se tu ainda não oraste a Jesus, ainda não disseste a Jesus: Senhor, vem ser o meu Salvador, podes fazer isso agora nesta oração. Eu vou fazer uma oração agora por ti e pela tua família. Tu podes fechar os olhos e, se quiseres convidar Jesus, tu podes fazer isso agora também. Fecha os teus olhinhos. Querido Deus, muito obrigado porque tu me amas. Eu sei que sou pecador, mas eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que Jesus é o teu Filho, que morreu por mim e que ressuscitou para me dar vida eterna. Eu convido Jesus para ser o meu Salvador. Amém. Ó Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que abençoe essas crianças que me estão a ouvir. Que abençoe seus pais, os seus lares, as suas famílias. Guarda-as no Teu sangue e que aquelas que ainda não Te conhecem, que elas possam ter fé para crer em Ti como o Filho de Deus e como o Salvador do mundo. Amém. Ora, eu tenho Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Então, ok. Muito bem. Então, relógio na tela. Nosso pequeno concurso bíblico. Nós temos aqui algumas perguntas para vocês, ok? Então, se vocês quiserem, podem ali tomar nota do que eu vou perguntar, mas já deveriam estar atentos às imagens que eu mostrei, né? Tem algumas coisinhas, alguns intrusos nas nossas imagens. Pergunta? Muito bem. Quais os intrusos que aparecem na nossa história? Quais os intrusos que aparecem na nossa história? Ora bem, então eu vou... Sabem quantos são? São pelo menos 4 intrusos, apenas 4 intrusos. Okay? És capaz de descobrir? Podes pausar o vídeo ou então voltar um bocadinho o vídeo lá atrás e ver, tentar descobrir quais são as imagens que aparecem, os intrusos que aparecem na nossa lição, que não fazem parte da nossa história. Bem? Próxima pergunta, vamos lá? No 5, 5, 4, 3, 2, 1. Relógio na tela e a próxima pergunta. Opa, tem aqui tá faltando aqui uma letrinha, mas eu já digo que são. Quais as 3 verdades que aprendemos sobre Jesus até agora? Quais as 3 verdades que aprendemos sobre Jesus? Eu fiz uma pequena recapitulação no início,
mas tu podes pausar o vídeo, ou então voltar o vídeo lá atrás e tentar descobrir quais são essas 3 verdades que aprendemos sobre Jesus até agora, tá bem? Então, na tela, vamos lá? Quais as 3 verdades que aprendemos sobre Jesus até agora? Eu vou dar uma dica. Hoje aprendemos que Jesus é o nosso Salvador. Próxima pergunta no 5, 4, 3, 2, 1. Próxima pergunta. O que aconteceu com Pedro após o galo ter cantado? O que aconteceu com Pedro após o galo ter cantado? Será que ele teve fome e matou o galo para comer? Ou será que Pedro saiu correndo porque lembrou-se que estava atrasado para um compromisso? Ou será que Pedro chorou com muita tristeza e arrependimento porque ele percebeu que afinal de contas tinha traído a pessoa que ele tanto amava? Qual dessas 3 perguntas? Qual dessas 3 respostas? Ele achou que ia matar, era uma boa altura para matar o galo e fazer um bom churrasco? Ou ele lembrou-se que tinha afinal um compromisso e saiu a correr mais que depressa? Ou ele chorou tristemente, arrependido por ter negado a Jesus? Então, pensa um bocadinho. Toma nota das tuas perguntas, porque no último dia nós vamos fazer o concurso final e se tu conseguires acertar as perguntas todas, nós temos uma pequena surpresa para ti, tá bem? No 5, 4, 3, 2, 1 e... Temos muitas coisas para ti agora, tá bom? Ok, ficamos aqui com a nossa hora bíblica e amanhã temos mais. Deus abençoe vocês todos e cuidem-se bem, né? Cuidem-se bem. Olá, boa tarde. Estamos de volta para o nosso tempo de trabalhos manuais contigo, Clara. E eu espero, sinceramente, que vocês estejam a ter um bom tempo, a fazer bons projetos. Nós já fizemos 2, já vamos para o 3º projeto. E eu espero que vocês estejam a colocar os vossos projetos como até os meus aqui. Boa decoração que nós fizemos ontem. Hoje eu trago uma outra sugestão e, como nós temos estado a fazer e como eu já expliquei, nós estamos a trabalhar com materiais que nós temos em casa. Nós não queremos que vocês vão à rua, façam os vossos pais sair de casa, ainda mais nestes dias que é proibido, por favor. Nós não queremos que ninguém desobedeça às leis que o governo está a colocar para a proteção, para a tua proteção, dos teus pais e também para as outras pessoas que circulam nas mesmas áreas que vocês poderão estar a circular. Então atenção, que eu não quero que façam isso. E as minhas sugestões são exatamente para fazeres com coisas que tens em casa. Se não tiveres com as coisas que eu estou a sugerir, que normalmente são as coisas que toda a gente tem em casa, os pais têm, consumo familiar, então tenta imaginar como é que poderias fazer o projeto com outros materiais. Eu já trago algumas sugestões, mas mesmo assim, se achares que mesmo assim não entres em pânico, não entres nessas coisas que a gente não gosta de ver as crianças fazerem, quer dizer, birra, por favor, mas tenta fazer o teu trabalhinho. Mas eu acho que conseguem fazer. O que é que tu fizeste aos restos da cartolina das caixas que nós temos estado a trabalhar? Eu acho que vocês devem ter os restos de vida. Eu tenho os meus ainda aqui, ó. A ver? Tirei o coração e ainda fiquei com restos, porque nós vamos precisar. Hoje nós vamos trabalhar não só com os restos da cartolina dos outros projetos que fizemos, mas também vamos ter um outro material que nós precisamos e que eu acredito que vocês têm em casa porque todos usam, que é ovos. Então, os ovos quando se compram no supermercado vêm em caixinhas como estas, ou então vêm em caixinhas maiores, de 1 dúzia, ou vem numa caixa ainda maior que é das 2 dúzias e meia. Então, o que é que nós vamos fazer com isto? Vamos cortar, separar para ficar, vamos abrir a caixa e separar para ficar só com uma parte destas, está bem? Se te enganares, ainda tens a hipótese de fazer com a outra parte. Então, a ideia é ficarmos com algo assim, está
bem? Depois temos que parar à volta com a tesoura para ficar direitinho e poderes pousar e ficar assim direitinho em cima da mesa, porque nós hoje vamos estar a trabalhar sobre o Calvário, no lugar onde o Senhor Jesus foi preso, e nós queremos fazer um projeto para ficar mais ou menos assim. Tá bem? Então nós precisamos da base para fazer um monte, com 3. Este é de uma caixa de meia dúzia de ovos. Se por acaso em casa vocês tiverem uma de 2 dúzias e meia, precisam recortar 3, está bem? E vão aparando de maneira a ficar uma coisa mais engraçada, está bem? Se for de uma dúzia, às vezes há aquelas que se partem, que é o caso desta, mas há caixas que são inteiras, mas de qualquer maneira só queremos 3. Não precisam de mais de 3. Depois nós precisamos de um molde de cruz, porque se não tiveres como imprimir os moldes que nós vamos disponibilizar deste trabalho manual, vais dizer, mas como é que eu vou fazer uma cruz? Então eu vou-te ensinar como tu podes fazer uma cruz que fica perfeita. Então precisas de uma tira deste comprimento, que são 1,5 cm, e aqui tem 1,5 cm, bem? E esta aqui, para fazer a parte da cruz, 7 cm, a mesma largura aqui, 1,5. Depois podes colar para acertar a cruz aqui, ou pode regrafar como eu fiz agrafar, tá bem? Vamos precisar de 3 cruzes. E atenção que temos que dobrar aqui a parte de baixo. Então, esta partezinha aqui, mais ou menos meio centímetro, dobramos, porque depois vamos precisar colar aqui. Vou usar este. Vamos colar, para colar tem que ter uma basezinha, para depois colarmos aqui, está bem? Precisamos de 3, foi o que eu disse, não é? Portanto, 1, 2 e 3, está bem? Então, vamos colar. Eu agora não vou conseguir colar, porque assim vai ser difícil, confesso. Primeiro, é assim, tenho que explicar primeiro o que é que temos que fazer com esta parte. Vamos pintar. Um lápis castanho, lápis de pau, pintar tudo à volta, com paciência. Nós precisamos exercitar a nossa paciência, então vamos pintar direitinho, para ficar bonitinho. O teu trabalho vai ficar muito giro e eu acho que tu vais gostar dele. Então pinta bem pintadinho, não te preocupes, não tenhas pressa, porque tu tens tempo, então, está bem? Às vezes pode acontecer que em casa tu tenhas tinta guache. Se tiveres guache, podes pintar com guache, podes pintar de verde, podes pintar de castanho, pronto, também é uma hipótese. Também podes, se tiverem corantes alimentares, podem também misturar num bocadinho de farinha com água e faz uma tinta para pintar aqui, está bem? Então, não se preocupem com isso. Outra hipótese também poderá ser, se tiveres papel de seda verde, colar. Metes a cola, a nossa colazinha espetacular, para quem não sabe é farinha e água, ou então esta outra cola que também vocês conhecem, que é a cola branca, e colocamos e vamos colocando assim até forrar aqui o monte. Pode ser de verde, pode ser de castanho, a cor que vocês tiverem para fazer, até cinzento também poderia ser, não há problema. Portanto, também ficaria muito giro. Pensei fazer assim, dar esta sugestão para vocês fazerem, mas depois pensei, nem todos devem ter papel de seda em casa, então vai haver crise, não vamos. É como também não vamos pintar, não é a minha sugestão. Pode ser que tu queiras fazer, mas não é a minha sugestão. Então, a minha sugestão é exatamente esta. Um lápis, pode ser de cera, pode ser destes de pau, e vamos pintar. Eu não vou pintar tudo, senão daqui a pouco, olha, não tenho, não posso ir comprar outro. Então, vamos pintar aqui à volta para ficar tudo muito bem. Vejam como está o meu. Pronto, não carreguei muito, exatamente porque o meu lápis está a ficar fraquinho, pequenino. Não tenho outro agora em casa disponível, então não estou a carregar muito. Mas podem carregar mais um bocadinho para ficar bem mais castanhinho, está bem? As cruzes, vamos pintar 2 de castanho, usar o mesmo castanho, ou se quiserem usar outro mais clarinho, não há problema. Vamos pintar e vamos pintar uma de vermelho, está bem? Porque precisamos uma cruz vermelha, que é a simbolizar o sangue do Senhor Jesus, não é a sua morte, é a sua aqui, e as 2 outras de castanho, que foi dos outros 2 ladrões. Para eles segurarem aqui, porque assim, quando nós vamos colar, eu posso até exemplificar aqui, vamos pôr aqui um bocadinho de cola, e vamos colar aqui neste, e assim vocês vão ter que segurar um bocadinho, mas vai ser um bocadinho grande, provavelmente, porque vai demorar um bocadinho. Então vão segurar, ou então arranjam alguma coisa pesadinha que possam pôr aqui em cima, está bem? Porque se vocês deixarem vai cair, então não vai funcionar. Então é melhor
segurar um bocadinho, ponham mais um bocadinho, vou pôr mais um bocadinho. Não vai secar enquanto eu faço aqui o vídeo, porque eu sei que não vai, que isto demora. Então, arranjam alguma coisa para segurar. Mas depois o que é que vai acontecer? Imagina que ela está colada, ela vai fazer isto. Ela vai começar a cair para a frente. Então, o que é que tu tens que fazer? Vais ter que ter 3 tiras assim fininhas, está bem? Isto é mais ou menos aqui pouco mais de meio centímetro, de meio centímetro, e vais colar atrás. Olha, até ela está-se a segurar, olha, vê, afinal não vais precisar estar tanto tempo como eu estava a dizer a segurar, porque ela já se segura. O que é que vais fazer mais? Vais pôr cola aqui numa pontinha e na outra pontinha, em cima e em baixo, e vais colar aqui, que é para a cruz se segurar. Depois tu vais, para não ficar tão cansativo, não é? Já tenho que segurar outra vez, ai que grande seca. Então, um clipe, pões aqui a segurar em cima e vais, olha, agora caiu. É para verem que realmente nós precisamos segurar. Então vais segurando ali, vai ter que ser puxadinho mais abaixo um bocadinho, está muito para cima. E vamos com o clipe, vamos colocar o clipe aqui. Ó, conseguem ver? Vamos colocá-lo aqui e assim vai segurar, vai ser mais fácil e vão dando aqui um jeitinho na cruz para ela ficar. Pronto, fazendo também para ela não ficar demasiado para trás, nem demasiado para a frente. Vão ver? E depois, quando esta já estiver a ficar segura, de vez em quando vão carregando aqui, que é para ela não sair e ficar ali presa. Também, se quiserem, podem talvez tentar com um bocadinho de fita cola para ajudar a fixar, está bem? Então passam à outra, dobram e vamos fazer a outra, está bem? Sempre lembrando que eu já fiz mal aquela, estas duas cruzes das pontas devem ser postas mais atrás, que é para as duas ficar mais à frente, está bem? Eu ainda posso corrigir aqui, porque está demasiado para a frente. Não é essa a ideia, a minha ideia é salientar a de Jesus, portanto esta tem que vir mais para trás. E vamos voltar aqui ao processo para que fique tudo direitinho, está bem? Convém, vai exigir um bocadinho da vossa paciência e isto é bom para a gente exercitar a nossa paciência. Mas pronto, dá para corrigir, então fazemos a próxima, está bem? Vamos segurar aqui um bocadinho, eu não tenho as outras tirinhas, mas a ideia é essa e depois... Claro que tem que fazer isto depois de pintar, porque vai ser muito difícil fazer sem ser pintado, está bem? Pronto, é assim. Depois outros dois colam aqui à frente, está bem? Colam mais à frente para ficar o vosso trabalhinho e assim vai ficar o vosso trabalhinho, está bem? Então, a nossa sugestão está aqui para vocês verem. Fica boa depois, está tudo colado, já fiz há algum tempo, não é? Fiz ontem, para dar tempo de secar e poder mostrar a vocês como é que o projeto fica. Portanto, espero que façam bons trabalhos manuais, tenham boas escolhas e que seja um tempo descontraído, não seja um tempo para vocês ficarem estressados e irritados, porque não é essa a ideia, tá bem? Tudo com coisas que vocês têm acesso e vocês têm em casa, é isso que nós queremos que vocês façam, tá bem? Então, eu espero que vocês estejam a gostar do nosso tempo aqui, da nossa escola de férias, e de um modo muito diferente daquilo que nós estamos habituados, mas espero que esteja a ser um bom tempo para vocês. E se estiverem ainda estressados sem nada para fazer, vão a www.espacodeaventura.com, que é este nosso site que está aqui atrás de mim e que tem muitas coisas boas para vocês também se divertirem e brincarem e aprenderem, está bem? Até amanhã, bons trabalhos manuais e nada de birras. Ó vizinhas, olhem lá. Então, não foi a tal Jesus que provocou aquela barulheira toda que foi julgado e crucificado hoje à tarde? Sabem de alguma coisa? Ah, foi? O dos ramos e das... Foi, vizinha. Foi condenado e crucificado na cruz. Acho muito bem. Quem de vocês é que fez a queixa? Não sei, mas Eu não, meu telefone está estragado. Mas olha que não sei porquê. Não fizeram? Mas deveriam ter feito. Gente abusada. Ouça, eu não estou em mim. Por uma vez, as autoridades da cidade assim funcionaram bem. Souberam, ele estragou o meu som de beleza e prenderam-me. Olha,
estou arrebentado de felicidade, finalmente. A polícia ganhou consciência, tipo, não se andem interromper o sono das pessoas importantes e assim, isso fica sem consequências, está a ver? Fabuloso, muito bem. Também acho. Crucificaram esse desordeiro. Muito bem. Por uma vez, a nossa política foi muito eficaz. Barrabás! Crucificaram Barrabás. Assaltou uma casa 2 vezes. E na rua de baixo, quase todas as casas. Finalmente! Aquilo era um ladrão e salteador dos maus. Oh, tia Beatriz! Tia Beatriz! É! Não foi Barrabás! Não! Jesus! Jesus! Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Como foi possível matarem o meu Senhor? Olhem, vizinhas! Lá está um outro das cantorias. Oh, criatura! Então, já lhe passou a vontade de incomodar os outros, foi? Um justo foi condenado, um homem bom foi humilhado e o Filho de Deus foi rejeitado pela cidade que o devia acolher e seguir. Como é que podem ter Ora, troças? e este agora, para além de cantar e incomodar, também quer dar lições de moral. Sei que era bom. Ouça lá, ó criatura, mas diga, se ele era assim tão santo, porquê é que o mataram? Diga! Ele veio ensinar que é no coração que Deus quer habitar. Jesus veio desafiar-nos a viver vidas de perdão, honestidade e misericórdia. Ele veio dizer que os pobres são ricos, que os perseguidos são amados por Deus, que os tristes hão de cantar e, mais do que riquezas e poder, seremos felizes a construir o reino de Deus. A criatura fala muito, mas eu não percebo nada. Nada do que ele diz faz sentido. É verdade, olha. Olha, vizinha, agora que a vizinha compreendeu tudo. Nada do que ele fala faz sentido mesmo. Estávamos tão descansadas na nossa vida, com a nossa festa de Páscoa, com as prendinhas e os ovinhos, com os nossos hábitos e costumes. E vem esta gente dizer que tudo está mal. É isso que eles dizem. Tudo o que fazemos está mal. Olha, tia Beatriz, agora é que a tia falou bem. Nada do que esta gente diz faz sentido e assim. Nada. Não preciso, nem consigo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quero que brilhes em mim, para que o mundo possa ver que o teu amor é sempre fiel, que o teu amor é real. Oh, 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 eu vou brilhar, com teu amor, e assim o mundo saberá que o teu amor é grande. Quero que brilhes em mim,
que os meus amigos possam ver que como tu não há outro igual, que o teu amor é real. Toda a minha vida é para ti, eu vou servir-te até ao fim. Quero ser uma luz que brilha em todo mundo. Oh, 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 eu vou brilhar, oh, 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 com teu amor, e assim o mundo saberá que o teu amor é grande. Oh, 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 com teu amor, e assim o mundo saberá que o teu amor é grande. Bem-vindo à nossa aventura missionária. E durante estes dias nós temos estado a pensar no Reino Unido. Já conhecemos a bandeira, algumas características deste conjunto de países que formam esta comunidade, mas hoje gostaria de partilhar convosco alguns motivos mais específicos de oração. E para isso nós contactamos a Yara, que vive na Inglaterra e que nos vai dar então alguns motivos de oração. E logo a seguir vamos continuar a história de Tomé. Olá pessoal, aqui é a Yara. Está tudo bem convosco? Neste momento estou aqui no Reino Unido, estou na Inglaterra, em Londres, a trabalhar e a estudar música. Estou a fazer o mesmo que faço na APEC, dar louvor para as crianças, ensinar músicas novas e pronto, fazer as crianças sorrir também. Se vocês pudessem orar pela Inglaterra, que as pessoas possam reconhecer cada vez mais que Deus é o Criador de tudo e que só Ele é que tem poder para salvar, porque apesar de haver muita religião aqui no país, a realidade é que as pessoas dizem que são cristãs ou que são católicas ou que têm uma fé, mas não vivem mesmo isso, não usam como se fosse um estilo de vida. Ou seja, dizem que acreditam em Deus, mas não aceitaram Jesus mesmo como seu Salvador e Senhor. Ou seja, não há aquele reconhecimento. Então, se vocês pudessem orar pela Inglaterra por isso, e também pelo vírus que anda a correr agora aqui, temos imensos casos e muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas entram em pânico e começam a comprar tudo e mais alguma coisa. Então, se pudessem orar também por isso, era brutal. Espero que fiquem bem, fiquem em casa, lavem as mãos e adeus. Continuando a história do nosso Tomé, vamos lembrar algumas coisas que nós ouvimos ontem. Então, nós vimos que Tomé desejava muito poder ter uma Bíblia para poder conhecer mais Deus e para verificar se era verdade tudo aquilo que ele tinha ouvido na missão, o lugar onde ele visitou algumas vezes antes de ficar acamado, lá no seu sótão, e onde ouviu coisas especiais sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, mas que na altura ele não deu muita atenção e agora ele queria tanto perceber se de facto Deus se importava com ele ou se a vozinha tinha razão quando dizia que ele era um Zé Ninguém e que Deus não se importava com ele. Nós vimos então que um dia ele orou a Deus, pediu que lhe desse uma oportunidade de ter uma Bíblia, não é verdade? E um dia encheu-se de coragem e fez o pedido à avó se ela tinha uma Bíblia ou se sabia como é que poderia encontrar uma Bíblia. A avózinha não gostou nada disso, não é verdade? Ficou muito chateada, mas onde já se viu uma coisa dessas? Deus não se importa com ele e uma Bíblia não era coisa para aquele rapaz. Enfim, Tomé ficou muito triste. Vimos também que algum tempo depois ele recebeu a visita do seu amigo Jack, que tinha uma grande novidade. Lembram-se qual era a novidade de Jack Lee? Isso mesmo! O Jack ia trabalhar para o norte da Inglaterra e então veio fazer uma última visita e trouxe-lhe um presente muito especial. Lembram-se qual foi o presente de Jack para Tomé? Exatamente, uma moeda, que na altura valia muito dinheiro, porque esta história já aconteceu há muito tempo atrás.
E aquela moeda naquela altura era muito dinheiro e representava o trabalho árduo de Jack. E Jack, antes de ir embora, então quis deixar esta prendinha para Tomé e disse: olha, o que é que tu queres que eu te compre para ser a minha prenda de despedida? E o que foi que Tomé respondeu e o que é que ele mais queria? Ele queria uma Bíblia, é verdade, porque ele queria mesmo conhecer Deus e saber se de facto era verdade aquilo que ele tinha ouvido na missão. Entretanto, Tomé pediu a Jack para ir logo à loja para comprar a sua Bíblia. E então, ficamos na nossa história, ele na expectativa. Jack nunca mais chegava. Tomé ficou a pensar, será que ele desistiu? Será que ele não quer comprar a Bíblia? Porque Jack não achou assim o presente assim tão especial quanto isso, uma Bíblia. Mas pronto, fez a vontade do seu amigo e foi tentar comprar. Bom, a verdade é que quando Tomé parecia estar a desanimar ou ficar preocupado porque o Jack nunca mais vinha, e eis que Jack aparece derrompante na porta do quarto de Tomé com um pacote nas mãos. Tomé, encontrei a Bíblia! Foi a última lá na loja e o senhor disse que foi uma boa compra porque é uma Bíblia muito bonita. Mas olha, foi o dinheiro todo, foi a moeda toda. Gastei tudo, mas acho que valeu a pena porque a Bíblia é muito bonita. Tomé quase explodiu de alegria. Eu não acredito! Finalmente eu tenho uma Bíblia! Eu nem acredito! Ai, que alegria! Foi realmente uma alegria muito grande para Tomé. Ele queria tanto ler uma Bíblia. E agora Deus tinha respondido a sua oração. Lembra-se que ele tinha orado a pedir uma Bíblia a Deus? Pois Deus respondeu. Quando nós desejamos conhecer Deus, Deus traz sempre uma maneira de nós podermos conhecê-lo. E através da sua palavra, obviamente, que é o lugar onde nós podemos aprender mais sobre o Senhor Deus. Na Bíblia, tudo o que nós precisamos saber sobre Deus está lá. Sobre o Senhor Jesus, sobre nós mesmos, sobre os outros. E a Bíblia é um precioso, maravilhoso tesouro. E foi o que Tomé sentiu com a sua Bíblia. A Bíblia era a coisa mais especial que ele tinha. Não foi só porque tinha sido dada pelo seu amigo, o único amigo Jack, mas porque realmente ele agora, finalmente, poderia saber as verdades sobre Deus, poderia saber mais sobre alguém especial que tinha ouvido falar lá na missão, que era o Senhor Jesus. Então, Jack e Tomé nunca mais se encontraram. Jack foi para a Inglaterra, para o norte da Inglaterra, foi trabalhar e nunca mais viu o seu amigo Tomé. Mas cada dia Tomé fazia aquilo que ele mais gosta. Ele orava, pedia a Deus para lhe ajudar a compreender as verdades, a compreender tudo aquilo que ia ler na Bíblia. E Tomé começou então a descoberta da Bíblia, a sua aventura bíblica. Começou a ler todos os dias, a analisar, a pensar, a refletir. E enquanto ele estava a ler a sua Bíblia, ele fez 5 grandes descobertas. Através do versículo que ele leu na Bíblia, ele descobriu coisas maravilhosas. E um desses versículos especiais foi Romanos 6:23. Mas o que é que diz Romanos 6:23? Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele ficou a pensar e fez, como eu disse, 5 grandes descobertas. A primeira descoberta, lendo este versículo, foi que Deus realmente lhe amava. Deus me ama para me dar um presente. Porque o dom gratuito de Deus significa o presente grátis de Deus. Deus só dá uns presentes porque Ele nos ama. Nós não damos ofertas, nem damos presentes às pessoas que nós não gostamos. Pois não, claro que não. Então, Deus me ama. Esta foi a primeira grande descoberta de Tomé. Deus me ama. Eu sou importante para Deus. Eu não sou um Zé Ninguém, como a vozinha disse. A segunda grande descoberta que Tomé fez foi que ele era pecador. Ele pensou: o salário do pecado é a morte, ou seja, o castigo para o pecado é a morte, é ficarmos separados de Deus. Ele começou a pensar nas coisas que fazia. Nem sempre era muito simpático com a vozinha. Às vezes mentia, desobedecia, pensava coisas más sobre os outros e também pensava coisas más sobre ele. Achava que não valia nada, que não era importante, que ninguém gostava dele.
E a pensar nestas coisas ele pensou, e isso é prova que de facto eu sou pecador. Nós só fazemos essas coisas erradas que desagradam a Deus e que a Bíblia chama de pecado porque temos em nós, dentro de nós, o pecado, a tendência para fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus, para fazer aquilo que é contra Deus, contra os outros, contra nós mesmos. Então eu sou pecador. Foi a segunda grande descoberta que Tomé fez. A terceira descoberta, continuando ele a ler, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ok, a terceira grande descoberta que ele entendeu foi que afinal ele não precisava pagar o castigo pelos seus pecados, porque o Senhor Jesus já tinha feito isso por ele. O Senhor Jesus já tinha sofrido esse castigo na cruz. E agora, quarta descoberta, ele podia ter este presente de Deus, a vida para sempre com Deus, se cresce no Senhor Jesus Cristo. Quando Tomé pensou nestas coisas, ele disse, não, eu quero ter Jesus, eu quero ter esta união com o Senhor Jesus, eu quero estar unido com Cristo. E naquela mesma noite em que ele aprendeu essas coisas, ele fechou os olhos e orou e pediu a Deus para lhe salvar. Pediu perdão pelos seus pecados ao Senhor Jesus. E sabes o que é que aconteceu? Depois que ele fez essa oração, ele sentiu algo especial. No seu coração encheu-se de uma tal alegria que ele nunca tinha sentido. Algo diferente estava no seu coração. Era a alegria de saber que agora era filho de Deus, estava perdoado pelos seus pecados e agora não estava mais sozinho. O Senhor Jesus estava com ele. Como foi tão especial aquele momento em que Tomé aceitou o Senhor Jesus como o seu Salvador. 4 grandes descobertas, mas eu disse 5. Qual foi a quinta descoberta de Tomé? Bom, ao continuar a ler a Bíblia, ele entendeu que Deus quer que os seus filhos, aqueles que já têm o Senhor Jesus no seu coração e que são filhos de Deus, precisam partilhar as boas novas de Jesus. Ou seja, precisam de falar de Jesus às outras pessoas, para que as outras pessoas também tenham esta oportunidade de conhecer Jesus. Mas ele começou a pensar, como é que eu posso falar do Senhor Jesus? Eu não posso sair do meu quarto. Ninguém vem visitar. Se eu gritasse da janela, ninguém me ouve, porque estou muito alto e as pessoas não ouvem lá embaixo aquilo que eu disser. Como é que eu posso falar do Senhor Jesus? Tomé orou a Deus e disse, Senhor Deus, ajuda-me a descobrir uma maneira de eu te servir, de eu fazer algo que tu estás a pedir que eu faça, que é falar de Jesus aos outros. Ele orou a Deus e no seu coração, já sei! A sua mente também encheu-se com uma ideia nova. Já sei o que é que eu vou fazer. Que ideia que será que Tomé teve? Bem, Tomé pegou numa tesoura, pegou num pedaço de papel, começou a recortar e a fazer quadradinhos. Ele já sabia o que é que tinha que fazer. Pegou nesses quadradinhos de papel que recortou e começou a escrever no seu papelinho versículos da Bíblia. Vários papéis, vários versículos, onde dizia como é que as pessoas poderiam conhecer Deus e poderiam conhecer o Senhor Jesus. E ainda dobrava o papel e dizia assim, escrito na frente do papel, ao que passa, por favor, leia. A sua grande ideia foi escrever os versículos, dobrar os papéis e atirar pela janela. Ele pensou, as pessoas que passam podem pegar no papel e podem ler. É a minha forma de falar de Jesus às pessoas que passam na rua. Grande ideia! E assim foi. Continuou a fazer esses versículos durante meses, durante semanas, orava antes de os atirar pela janela fora, pedindo que encontrasse a pessoa certa, que as pessoas certas apanhassem aquele papel e lessem, e assim foi o trabalho de Tomé para o Senhor Jesus. O tempo foi passando, sabemos que muitos desses papéis nunca foram parar as mãos das pessoas. Alguns deles foram varridos, foram apanhados no chão e deitados no lixo. E com certeza o varredor de rua não ficava nada contente. Mas quem é que anda a tirar estes papéis todos os dias sem sempre a mesma coisa? Papéis no chão, e vem sempre debaixo deste prédio.
É alguém que mora lá em cima. Só pode ser alguém que esteja no sótão. Mas é só o que faltava. Já não basta o lixo que as pessoas deitam para o chão e ainda agora tem que estar a apanhar estes papéis todos os dias. Mas que coisa tão desagradável, que aborrecimento. Oh, com certeza o homem do lixo não estava nada contente com isso. Mas Tomé continuava o seu trabalho. Dia após dia, escrevia os versículos da Bíblia, orava a Deus e deitava aqueles papelinhos pela rua, orando para que as pessoas pudessem apanhar, ler e desejarem conhecer Deus, prestarem atenção ao que estava escrito da palavra de Deus naqueles pedacinhos de papel. O tempo foi passando e a certo dia, o quê? Alguém a subir pelas escadas. Está a vir para o sótão. E Tomé pensou, quem é que será? O Jack está longe daqui. Eu não recebo mais visitas. Deve ser uma visita para a vozinha. Mas a vozinha não costuma receber visitas. Quem será? Bom, alguém bateu a porta da casa da vozinha e Tomé conseguiu ouvir uma conversa entre a vozinha e um homem. É aqui que mora alguém que deita papelinhos da janela do sótão? A vozinha ficou assim meio sem saber o que dizer. Papelinhos? Janela? No sótão? Mas que disparate deve ser esse? Eu tenho um rapaz que mora ali no sótão. É o Tomé, mas não sei se ele deita papéis pela janela. Eu nunca vi fazer nada dessas coisas. Mas ele pronto, se quiser falar com ele. E Tomé ouviu os passos do homem a dirigir-se para o seu quarto. Alguém abriu a porta do quarto e um homem alto, magro, ficou na porta e ficou a olhar para Tomé. E Tomé, o que é que será que este homem quer de mim? Se calhar veio zangar-me porque eu deito os papéis pela janela. Será que é alguém dos varredores de lixo que me veio dar uma descompostura, um raspanete? O homem disse, então és tu que tiras os papéis pela janela do sótão? Sim, sou eu. O senhor apanhou algum desses papéis? Apanhei, sim. E eu preciso conversar contigo sobre isso. Tomé ficou assustado. O que é que será que eu fiz? O que é que será que este homem me vai dizer? Por que é que aquele homem estava ali? O que é que ele ia fazer com Tomé? Será que ia dar um raspanete? O que é que ele iria dizer? Amanhã nós vamos saber. Para além do Reino Unido e diante desta situação da pandemia do coronavírus, é importante também nós pensarmos naqueles países da Europa que têm sido muito afetados com esta doença. E gostaríamos que vocês conhecessem um pouquinho a história da Noemi, que vive lá na Itália. Olá a todos e todas que estão assistindo a gente, tudo bem? Bem, hoje eu trago uma amiga bem especial. O nome dela é Noemi e ela veio lá da Itália, é outro país da Europa. E ela nos mandou um vídeo lindo mostrando o país dela, mostrando os monumentos, as comidas, a família dela e o que a Itália é cheia de gente feliz, de música, mas todos sabem que infelizmente na Itália tem muita gente ficando doente, né? E bem, os médicos e enfermeiros estão tentando fazer de tudo para ajudar essas pessoas, eles são como heróis lá na Itália. E bem, essa minha amiga, ela mandou esse vídeo pra gente falando italiano, tá? Vai ter a tradução pra vocês aqui embaixo. Mas, no final do vídeo, ela nos pede uma coisa. Ela pede para que nós possamos orar e pedir para Jesus para abençoar as crianças, os adolescentes, as pessoas velhinhas, os enfermeiros, os médicos. E que nós possamos lembrar da Itália quando a gente vai orar pro Papai do Céu. Pode ser? Vocês aceitam o desafio? Mas primeiro assiste o vídeo. Ciao ragazzi, sono Noemi, ho 23 anni, sono una studentessa universitaria, vivo qui in Italia. L'Italia per me è famiglia, amici, chiesa, cibo, tanto cibo, paesaggi diversi tra loro come mare, montagna e città con monumenti che forse conoscete, come il Colosseo, il Duomo di Milano e la Torre di Pisa e ancora cibo. Oggi la situazione però è diversa, le città sono vuote, non possiamo uscire da casa, vedere gli amici o andare in chiesa, c'è gente ammalata che soffre, infermieri e medici che combattono il virus. Però non ci fermiamo e usiamo la tecnologia per restare uniti con le famiglie, lodare il Signore, pregare e studiare. Non è un momento facile per il mio paese, però noi sappiamo che Dio è un rifugio di una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. E quando tutto questo sarà finito, magari potreste venire a trovarci. Per ora vi chiedo di pregare per i medici, per gli ammalati e per chi ancora non conosce Gesù. Grazie di cuore.
E meus queridos, estamos no final do nosso tempo de hoje. Obrigada pela tua participação e amanhã nós temos mais. Amanhã será a nossa última EBF. Oh, eu sei, vai deixar saudades. Mas não percas amanhã então o nosso dia especial para ti de EBF. Que Deus te abençoe e até amanhã.